todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Chimarrão e Informação com o Piva. E esse programa foi criado pela Grosseries Speak com a finalidade de debater assuntos relevantes, trazer informações e vivências da suinocultura global. E para nós é uma grande alegria e uma satisfação ter conosco o colega José Henrique Piva. Eu chamo de colega multinacional pela sua vivência, por ter vivido em vários países e que sempre enriquece os temas que aqui são discutidos. E hoje, Piva, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o sistema de produção fechado, aquele sistema em que o produtor faz toda a sua reposição, onde não entram mais animais, apenas o sêmen. E é um sistema que nós temos chamado aqui de sanitariamente fechado e geneticamente aberto, e que vem crescendo de importância. Nós gostaríamos que você fizesse uma apreciação e talvez um comparativo de como isso está se comportando nos Estados Unidos, porque aqui realmente nós estamos vendo que os clientes estão aderindo mais e mais, porque realmente os tranquiliza, podem produzir as suas fêmeas internamente, selecioná-las e terminar com esse fluxo de entrada de animais que sempre representa um grande risco. Então, gostaria da tua apreciação em relação a isso, a esse tema. Werner, é uma realidade que cada vez mais as granjas adotam esse processo de produzir as leituas internamente e trazer todo o melhoramento genético via machos. Ao mesmo tempo que tem vantagens, tem também suas grandes desvantagens. Mas antes disso eu gostaria de falar sobre o que é a maioria dos sistemas americanos, digamos. Talvez nem todas as granjas têm a produção interna das leituas. É muito mais, como tem empresa que tem 20, 30 granjas, 50, 60, 70 mil fêmeas ou 200 mil fêmeas, elas têm algumas granjas dedicadas à produção da reposição. Tá? E essas leituas entram nas granjas comerciais a cada 4, 5 semanas. Elas passam por uma quarentena e são introduzidas normalmente na idade do desmame. E elas fazem parte da granja a partir de 28 dias, quando estão dentro da granja, que já passaram pela quarentena. Então, é uma coisa cada dia mais comum não ter introdução de leituas todas as semanas. É cada vez mais comum as granjas produzirem suas próprias leituas. Só que, principalmente quando for multiplicadora que produz animal de reprodução, isso é uma coisa assim, basicamente 100% das granjas. Quando é comercial, nem todas, porque tem granjas que recebem a leituinha depois do desmame. Para uma aclimatação melhor, se imunizar melhor. E a própria granja ter controle do material genético, ter controle das leituas. Ou seja, aquele velho ditado que a granja tem o controle do destino dela, ela não está dependendo dos outros. Tá? O que tem frustrado alguns produtores americanos, essas granjas que produzem as leituas internamente, é quando o pessoal se perde na parte de que fêmea cobrir. Então, por exemplo, começa a cobrir leituas que deveriam ser cobertas com macho linha fêmea, começa a cobrir ele com macho linha terminal, macho comercial, ou então não cobre o número suficiente de fêmeas, tá? Ou então tem um problema, por exemplo, uma doença como o pé do Pierce, principalmente Pierce, quando dão muitos abortos, e o pessoal perde as leituas e não tem como recuperar elas. Tá? Então, no Brasil é muito mais fácil e faz muito mais sentido ter essa produção das leituas, um sistema fechado. Tá? A gente tem que lembrar que nem todas as doenças entram via introdução de animais. Sim, perfeito. A grande maioria das doenças entra por introdução de animais, mas entram também via transporte, via ração, esses caminhos. Outros vetores. Outros vetores. Eu vejo um divisor de águas no Brasil para a adoção desse sistema. A pergunta
do produtor era praticamente a mesma. Como que eu vejo que dentro de um sistema fechado, que eu tenho toda a pirâmide dentro de casa, como que eu visualizo que eu estou progredindo? E aí nós tivemos o PeakTrack, que é um software que permite que o produtor visualize o seu progresso. E isso foi decisivo para que os produtores aderissem e venham aderindo cada vez mais ao sistema. Então, há um monitoramento, há um programa extremamente prático, onde ele pode visualizar que ele está repondo leitoas melhores do que as matrizes que ele possui, machos altamente indexados. Diz, opa, eu realmente estou seguro. Eu vejo o que está acontecendo, eu vejo a evolução. Então, isso facilitou demais. Quando a gente fala sobre isso, o pessoal quer aderir. Diz, não, isso realmente é um negócio interessante, me serve, e nós estamos a passos largos avançando com esse sistema e que também, de uma certa forma, representa uma fidelização, né, do produtor junto à PIC. Uhum. Sim, o programa PeakTrack, ele foi desenhado especificamente para monitorar a parte genética e ele é de grande serventia quando bem utilizado. Exato. Se for alimentado com informações errôneas, como por nós exemplo, vamos colher perfeitamente. O grande risco de tudo isso é quando o pessoal, por exemplo, não reporta todos os nascidos ou não reporta defeitos que podem existir numa leitegada. Tá? Aí a coisa começa ou seja, os dados que entram no sistema não são os dados para gerar uma informação confiável. Tá? Então é muito importante adotar o sistema de granja fechada, como você comentou. Agora, ele tem que ser bem feito, porque do contrário, quem nos Estados Unidos teve empresas que começaram a fazer esse sistema, cada granja ter sua própria multiplicadora, infelizmente teve alguns sistemas que tiveram suas grandes frustrações. Por quê? Porque fator humano. Você tem que ter alguém que entende de genética em todas as 20 ou 30 granjas. Diferente de quando você tem uma ou duas multiplicadoras, quando você tem uma equipe que reconhece os méritos, o trabalho, os controles necessários para uma granja de genética. Se for para fazer um sistema de granja fechada mal conduzido, eu diria, por favor, vamos repensar. Na verdade, tem que ter essa avaliação prévia, né? E esse alerta, diz, olha, nós vamos para o sistema, mas é fundamental que se tenha isso, isso, isso e aquilo. E eu acho que nós temos aqui no Brasil uma diferenciação, porque nós temos vários técnicos que monitoram isso junto aos clientes. E isso é extremamente importante. São visitas periódicas, cada 2, 3 meses. Há um treinamento das pessoas que fazem a seleção das fêmeas. Então, o programa está monitorado. E isso cria muita segurança nos clientes. Uhum. Então, eu vejo isso hoje como um diferencial nosso. Eu não vejo as empresas fazendo isso da forma como nós fizemos, com monitoria, presente nas unidades, e depois basta projetar os slides lá com os avanços. E aí estamos vendo de que nós estamos fazendo as coisas corretamente. Eu acho que isso é um aspecto realmente fundamental, que talvez nos Estados Unidos não se tenha todas essas pessoas monitorando e cuidando dessas unidades de produção. Eu diria, ou seja, a nível dos Estados Unidos tem mais de 300 granjas hoje em dia que usam PeakTrack. Tá? Ou seja, que tem populações de avós puras, tá? Ou de avós e bisavós. Tá? Algumas dedicadas exclusivamente, que são granjas únicas, de 5, 10 mil fêmeas, todas elas consideradas avós ou bisavós. E tem aquelas granjas que têm um rebanho de avós e bisavós e o rebanho comercial. O rebanho comercial misturado com, ou seja, junto com as matrizes, avós e bisavós, demanda mais controle, demanda mais de trabalho, tá? E ele não perdoa erros, tá? Porque se errar no errou, colheu. Se deixou de fazer as coberturas, o bom do PeakTrack é que ele monitora tudo isso
antes se dá conta lá na frente que a coisa está furada. Tá? É, mas não é um sistema também que te garante que tudo vai sair bem se for alimentado com informações que não são reais. Sim, tá? O fator humano é muito importante e também para facilitar nós temos feito uma diferenciação via, por exemplo, cor do brinco das fêmeas, as avós, as bisavós, sabe? Para o cara no momento poder visualizar e dizer, olha, estou perante uma avó, estou perante uma bisavó. Sim. É mais trabalho, mas na verdade isso facilita muito, evita muito a margem de cometer erros. Eu acho que a parte bonita desse programa todo é principalmente a parte de sêmen. Tá? O controle de ter machos de alto valor genético que distribuem sêmen para uma grande maioria de granjas. Todos esses machos com valor genético muito parecido, bastante superior que a média, lógico, sim, porque são apenas... Tem mérito de ir para uma central. Isso, que tem mérito de ir para uma central e de distribuir sêmen para muitos produtores diferentes. Seria muito mais complicado fazer a disseminação genética se esses machos fossem distribuídos em muitas e muitas centrais, pulverizados em muitas centrais. Sem dúvida. É uma otimização, né, e realmente acelera todo o programa. E para mim, essa condição do produtor poder visualizar os avanços, sabe, palpar o negócio, dizer, realmente esse negócio eu não corro risco, é um programa bom, eu consigo ver o que está acontecendo, eu ganhei 0,3 leitões de um ano para outro. Cara, isso dá muita satisfação, muita alegria quando a gente está perante os clientes, perante os produtores, de ver que ele está fazendo os avanços que ele esperava. Então, por isso que esse sistema está avançando no Brasil e eu acho que vai avançar cada vez mais. Eu diria, Werner, que basicamente em toda a América Latina, principalmente no México, onde tem muito problema sanitário, e muitas granjas grandes. A razão maior ainda para aderir a esse sistema, de ter as leituas dentro da própria granja. Agora, tem aquele inconveniente que nós conversamos. Sim. Se for mal conduzido ou não conduzido, maus resultados virão. Frustrações vão aparecer. Não é uma coisa, digamos, a prova de bala, digamos que tem pig track e tem as avós lá dentro. Resolvido. E está tudo resolvido. Não, depende ainda das pessoas. Com certeza. Piva, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a tua presença e essa possibilidade da gente trocar informações. E muito obrigado, foi um grande prazer. Até a próxima. Até a próxima, Werner. Um grande prazer estar aqui com vocês.